Olá pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e da última vez que eu tive aqui, eu falei dessa pilha aqui, ó. Essa pilha que é a série Criminal do Ed Brubaker e do Sean Phillips, né? Eu fiz lá minhas considerações e tal, e é um material que eu curti muito, curti pra caramba. E logo depois que eu gravei aquele vídeo, eu li esse álbum aqui, o Onde o Corpo Estava, do Ed Brubaker e do Sean Phillips, né? E, cara, que coisa bacana, porque ele é a mesma coisa que os outros, só que ele é diferente dos outros. Acho que isso que eu curto no Brubaker, assim, cara. Ele pegou lá no Criminal e nas outras histórias, né? Ele trabalha com essa ideia do pulp, das histórias de crime, né? Desse gênero que fez bastante sucesso nos anos 50, né? E não é só uma questão de ele trabalhar com esse tema, é o modo como ele trabalha, né? Ele elabora muito bem a narrativa, ele desenvolve muito bem os personagens, é muito gostoso de ver o trabalho que ele desenvolve, né? E também é bacana porque essa série, aquelas histórias ali, boa parte delas, né? Ela começa lá em 2004, 2006, uma coisa assim, e você vai vendo ao longo dos anos o desenvolvimento do trabalho do Sean Phillips também, né? E aqui, por exemplo, esse álbum aqui, cara, para começar, né? Essa capa aqui já me lembra filme de policial dos anos 50, né? Tem um quê meio Hitchcock, assim, e tal, sei lá. Essa coisa do corpo caído, fundão branco, dá para ver que é um corpo, é uma pincelada, é uma arte, né? Então tem essa questão do pôster pintado, né? Dos cartazes de cinema. O próprio trabalho com a tipografia, né? Essa coisa meio chacoalhada. Então já tá trazendo aqui, já tá construindo aquela estética com a linguagem pulp, né? E quando se vira aqui, isso que eu achei o máximo, cara, essa página dupla aqui. Porque esse aqui é o cenário, a estrada do Pelicano, né? É o cenário onde a gente vai viver a história toda. E é muito legal porque quando eu abri isso daqui, tem, pô, a capa dura e tal, parece que eu tô abrindo um tabuleiro de jogo, né? Parece um tabuleirinho de jogo, ou parece também o cenário, né? O stage, né, da nossa história. Isso eu achei muito legal, né? E a disposição, e tem um gráfico e tal. E esse quadro aqui, eu voltei muitas vezes à medida que eu ia lendo a história, né, para localizar espacialmente, assim, sabe? É aquela coisa do jogo, da brincadeira, que eu adoro, assim. Mas aqui já deu um ar, assim, de localização espacial sólida, assim, sabe? De cenário, de você tá vendo uma peça que vai se desenvolver aqui, um negócio quase teatral, assim, né? E aí vamos lá com página de aberturas e etc. Aí aqui repete o mesmo mapa que eu acho que não precisava. Sei que provavelmente está sendo fiel ao original, mas no fim das contas, sei lá, até pela saturação, assim, achei que ficou, não precisava ter dois. Aí aqui nós temos o elenco da peça, que esse é um negócio que eu ainda não tinha visto nos trabalhos do Brubaker, pelo menos não que eu lembre, de ter aqui 9 personagens que vão tocar a nossa história. As histórias anteriores que eu li dele, que eu curti, você tem um protagonista muito bem definido e você tem ali os personagens, e à medida que, de fato, né, eles vão se afastando, então fora o antagonista, fora um ou outro coadjuvante mais próximo, todo mundo é mostrado quase como parte do cenário, né, assim. E aqui foi muito legal porque você tem esses 9 personagens, né? E cada um deles vai ter uma relevância muito grande na nossa peça, cara. É muito legal. Vão ser umas 4 ou 5 capítulos, se eu não me engano, talvez 6 ali, eu não me lembro da contagem agora. E eles são marcados por essas páginas pretas, né? Você tem esses desenhos. E aqui só para vocês terem uma ideia da linguagem, do jeito, da narrativa, da velocidade com que o Brubaker vai conduzir essa história, né? Então, primeira página lá. Tudo começou na pensão. É quase como se fosse um subtítulo, né? Uma voz, uma chamada. E a gente tem um narrador aqui, uma voz de narrador, que está contando a história desta casa. E ele vai falar de quem morou lá antes, como é que foi, que aconteceu com esses moradores, o rumo que foi tendo desta casa. E esse narrador, ele tem uma voz em terceira pessoa. Ele é um narrador onisciente. Um cara que está contando a história de fora e você ainda não sabe quem é ele. Se ele faz parte da história ou não, né?
E daí nós vamos desenvolver já aqui na segunda página como a história, a pensão, né, a casa se transformando numa pensão, como ela abrigou um monte de pessoas ali nos anos 60, 70, hippies, artistas, né? E aqui estamos no começo dos anos 80, 81, 82, né? Agora essa pensão está sendo ocupada pelo que eles chamam de desocupados, de jovens drogados e não sei o que, né? Tipo, e eles estão aqui na frente da garagem. Um deles é o sobrinho da afinada dona da pensão, né? E ele está meio que administrando o local. E daí esse pessoal está ali na frente da garagem e chega uma moça. E veja que aqui a narrativa começa a mudar. Na hora que chega a moça, a gente primeiro tem a voz dos personagens. Eles estão falando, eles estão ali na realidade deles, né? A gente tem essa reprodução aqui. E de repente entra depoimento de uma das vizinhas sobre o que estava acontecendo. Então sai a voz do narrador, entra o depoimento de uma vizinha que estava acompanhando e ela já com uma ótica, com um tom de voz, com uma perspectiva olhando para o caso. Aí desenvolve a história com ela contando sobre como a coisa que escalou entre os jovens e um começou a espancar o outro violentamente até que aparece um sujeito com um distintivo de policial que aparta a briga e pega o delinquente e põe ele para correr e fala que se ele não for embora. E daí nesse momento aqui a narração dela cessa e a gente vai vendo só os diálogos, a gente tá ali diante do evento acontecendo e tal, né? E daí volta, né? Conclui a história, volta para essa senhora aqui falando da narrativa dela e tal. E o narrador começa a voltar, o narrador onisciente, né? E daí, enquanto isso, tempo assim tal, ele acabou de acontecer isso, ele cumprimenta a vizinha e quando se vira a página, você já vai ter um outro momento de tempo e a gente já vai começar a entender que ele e essa vizinha têm uma relação. E você tá vendo aqui e tal, sei lá se isso vai me dar problemas, mas está aqui, né? Esse é o grau de arte do quadrinho, né? Esse é o grau de descrição, e é muito legal ver isso daqui, porque como o nosso amigo Brubaker, eu tinha visto muita descrição de violência, né, e tal. E aqui ele traz o sexo, e é muito legal a maneira como ele traz o sexo. É muito bacana, é muito pulsante, é muito vivo. Então a gente vai ter a relação entre esse cara do distintivo e essa moça, só que à medida que a gente vai virando, a gente vai encontrar outros personagens que estão lá na frente, que também vão eventualmente narrar a história, a gente vai ter a perspectiva deles. Então, o que você vai ter aqui para não entregar demais, assim? Você vai ter a ideia de um protagonismo que se divide em 9 personagens. Lógico, vai ter uns que vão ter mais fala do que outros, mas não centra mais num protagonista central, né? Não fica mais focado ali só num cara, naquele protagonista único. São várias pessoas que estão ali naquele ambiente, elas estão interagindo, e daí de repente você vai ter a pessoa falando, porque é como se fossem depoimentos, assim, de repente as pessoas aparecem falando, né? Esse rapaz do distintivo, a gente poderia dizer que ele é o nosso protagonista, e é um personagem que o Brubaker vai trabalhar de uma maneira muito bacana. Só que ele dá esse mesmo carinho também para a personagem da vizinha, né, da mulher que a gente viu ali com ele, né? E ele vai dar esse tratamento para outros personagens ali que eu não vou estragar, né? Porque, tipo, vale a pena descobrir, vale a pena ver como ele desenvolve. E essa história, ela vai indo, mostrando a relação entre essas pessoas, até que acontece o tal crime, o corpo que a gente fala ali da capa, e daí viram quem que fez isso. Só que ao mesmo tempo que tem quem que fez isso, tem todas as tramas que a gente estava acompanhando, de romances secretos, tem outros relacionamentos ali no meio, tem outras paixões ali no meio, tem outros interesses. E esses interesses, essas histórias que a gente já estava acompanhando, que eram interessantes por si só, como a relação entre o homem do distintivo e a vizinha, né? Elas vão se emaranhando com esse crime. Né? E quem que fez isso? E o que vai acontecer? E a gente vai descobrindo coisas dos personagens. Cara, e o homem, o Brubaker, ele trabalha muito bem, porque ele
troca o foco de atenção, a forma de narrativa, muitas vezes, e você vai montando um painel com narração em terceira pessoa onisciente, com diálogo, com monólogo, e cada um dando o seu aspecto, cada um dizendo, em retrospecto, o que aconteceu, né, em função, hoje olhando para trás, e são vários pontos de tempo diferentes, e uma coisa que me marcou nesse livro aqui, que veio no final, é que veio um pós-fácil do Brubaker, né? E ele falou sobre como essa história aqui, né, é uma história de amor e de romance, uma história romântica, uma história de afetos. E foi, acho que isso que me surpreendeu, porque é de fato o que é. Acontece o crime, tem uma série de dimensões, a violência, ela paira no ar, mas não é a violência o principal ingrediente desse prato aqui. É mais esses relacionamentos, é mais esses encontros, mais esses desejos, essas carnes. Cara, eu achei muito, muito bacana, cara. Achei um livrinho sensacional. Então é isso, gente. Onde o corpo estava. Eu juro que vou mudar o disco. Vou parar de falar de Brubaker por um tempo e vamos procurar outras coisas, que tem muita coisa interessante saindo por aí. Nos vemos e até a próxima.